Opções é o que costuma cair mais na prova do CPA 20, né? Porque também tem bastante conceito para explorar. Então, o mercado de opções é um mercado de direitos, de direitos de compra ou de venda de um lote de ações padronizado. Tá? E aí tem uma série de conceitos que são importantes. O primeiro é entender o que é opção de compra e o que é opção de venda. A opção de compra de ações, também chamada de call, é aquela pela qual o titular, ou seja, quem tem a opção, quem compra a opção, aposta na alta. Né? Por quê? Porque você tem uma opção de compra. Então, se você vai comprar alguma coisa no mercado, você vai comprar aquilo, você quer ter o direito de comprar mais barato do que aquilo vale. Então, o titular de uma opção de compra, ele aposta na alta. O lançador de uma opção de compra, ou seja, quem vende a opção de compra, está apostando na baixa, ok? E na put, que é a opção de venda, a lógica é exatamente a inversa. Então, se você quer vender alguma coisa, você quer vender mais caro do que está valendo no mercado. Né? Então, o titular de uma opção de compra, ele aposta na baixa. E o lançador, ele está apostando na alta. Tá? Então, eu falei sobre call e put, e falei sobre titular e lançador. Né? O titular é quem tem o direito de exercer ou de negociar a opção. Tá? E o lançador é quem vende uma opção e possui a obrigação de honrar com esse compromisso. Tá? Então, o titular, quando ele compra a opção do lançador, ele paga um prêmio, que é o preço de negociação da opção. É a fração do preço do ativo objeto. Tá? Então, se uma opção de compra de Petrobras ou uma opção de venda de Petrobras custa R$ 1, o prêmio é exatamente esse valor, R$ 1. Beleza? E aí tem outros dois conceitos que são importantes também, que é o strike, que é o valor de exercício da opção. Então, por exemplo, se eu compro uma opção de Petrobras com strike de R$ 30, isso quer dizer que o valor de exercício dessa opção é R$ 30, ok? O valor pelo qual eu posso exercer essa opção é R$ 30. E o vencimento de uma opção, ele mudou agora recentemente na B3, né? Anteriormente era sempre na terceira segunda-feira do mês, agora passa a ser na sexta-feira. É, o, isso, para efeito de prova, ainda é na terceira segunda-feira do mês, tá? O vencimento das opções, porque ainda não tem 6 meses desde que essa medida foi implementada. Quando é assim, normalmente não costuma ser cobrado na prova, beleza? Mas de qualquer forma, é importante saber que as opções elas têm um vencimento e todo mês esse vencimento ele era dado na terceira segunda-feira do mês. Para efeito de prova ainda está valendo isso, ok? Bom, e aí tem duas formas de exercer uma opção. Né? A primeira é a americana e a segunda é a europeia. Uma opção americana, ela pode ser exercida a qualquer momento durante a vigência do contrato, enquanto uma opção europeia, ela pode ser exercida apenas na data de vencimento. Beleza? Então essa é a diferença entre a opção americana, que pode ser exercida a qualquer momento, e a opção europeia, que só pode ser exercida na data de vencimento. E aí, tem alguns conceitos também que são fundamentais, que é o seguinte: saber quando a opção está in the money ou dentro do dinheiro, quando a opção está at the money ou no dinheiro, e quando a opção está out of the money ou fora do dinheiro. O que isso significa? Significa basicamente se a opção vai ser exercida ou não, tá? E isso vai depender do preço do ativo objeto. Quando eu falo em ativo objeto, é o ativo que, que a opção deriva. Então, por exemplo, quando eu estou falando de uma opção de Petrobras, seja ela de compra ou de venda, o ativo objeto é a Petrobras, beleza? É a ação da Petrobras. Bom, então quando que uma opção vai ser exercida ou não? Né? Quando uma opção está in the money, ela vai ser exercida. Tá? Então, o que significa isso? Significa que vale a pena para o comprador da opção exercer esse direito que ele tem. E quando que ele vai fazer, quando que ele vai exercer esse direito? Quando for atrativo. Né? Então, isso muda se é uma opção de compra ou se é uma opção de venda. Tá? Então, se for uma opção de compra, uma call, é, quando for uma opção de compra, uma call, né, o comprador dessa opção ele só vai exercer essa opção se o preço do ativo for maior do que o strike da opção. O que isso significa? Significa o seguinte: imagina que você tem uma opção de compra de Petrobras a R$ 30. Se a Petrobras no mercado estiver custando 28,
não vale a pena você exercer, porque você vai comprar a 30 algo no mercado que custa 28. Então, isso não faz o menor sentido. Você estaria pagando mais caro do que o preço de mercado. Agora, se você tem uma opção de compra de Petrobras a R$ 30 e o preço da Petrobras no mercado é 35, aí você vai comprar a 30, porque você pode vender a qualquer momento a 35, né? Esse é o preço de mercado. Então você vai exercer esse direito. Então, no caso da opção de compra, ela será exercida caso o strike seja menor do que o preço do ativo no mercado, tá? Bom, no caso da opção de venda, vai ser exatamente o contrário. A opção de venda ela vai ser exercida se o strike for maior do que o preço do ativo no mercado. Então, quando é que faz sentido você vender um ativo no mercado? Quando o preço de venda é maior do que o preço de mercado. Então, se eu tenho uma opção de venda de Petrobras a R$ 30 e o mercado está a 35, não faz sentido eu vender a 30 algo que vale 35, certo? Agora, se eu tenho uma opção de venda de Petrobras a R$ 30 e o mercado está pagando 25 na ação da Petrobras, aí sim eu vou exercer essa opção porque faz sentido, eu estou ganhando dinheiro, estou vendendo mais caro do que no mercado, certo? E como é um direito, eu tenho o direito de exercê-lo, certo? Então, recapitulando, quando uma opção tiver in the money, ela vai ser exercida. Tá? No caso da call, da opção de compra, o preço do strike ele é menor do que o preço do ativo no mercado. No caso da put ou da opção de venda, o preço do strike é maior do que o preço do ativo no mercado. Bom, então eu falei quando uma opção está in the money, certo? Agora eu vou falar quando uma opção está at the money. Quando a opção está at the money, ela também vai ser exercida. Só que esse é o raro caso no qual o strike é exatamente igual ao preço do ativo objeto. Então é como se você tivesse uma opção de exercer Petrobras a R$ 30 e Petrobras está custando exatamente R$ 30 no mercado. Tá? Então, basicamente, na vida real, a opção at the money, ela praticamente não existe. Porque a probabilidade de você ter uma opção cujo strike é exatamente igual ao preço do ativo objeto é quase que nula, beleza? E aí, por último, a gente tem a opção Out of the Money, ou OTM. Né? Então, quando a opção está Out of the Money, ela não vai ser exercida, ela está fora do dinheiro, certo? E como é que funciona nesse caso? Funciona o seguinte, né? Então, no caso da opção de compra, é quando o strike ele é maior do que o preço do ativo objeto, é quando você tem a opção de comprar Petrobras a 30 e Petrobras está custando 25 no mercado, então você não vai comprar a 30 algo que custa 25, você simplesmente não vai exercer essa opção e você vai perder o valor que foi pago pelo prêmio, o valor que foi pago pela essa opção no mercado, certo? E no caso de uma opção de venda, no caso da put, a opção está out of the money, está fora do dinheiro, quando o strike ele é maior do que quando o strike ele é menor, desculpa, do que o preço do ativo objeto. Então você não vai vender Petrobras a R$ 30 se o preço no mercado é 35, certo? Não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, você não vai exercer essa opção e vai perder o valor que foi pago pelo prêmio, tá? O valor que foi pago para você ter esse direito de venda, ok? Então, recapitulando tudo, opção in the money, a opção vai ser exercida, opção at the money, ela também vai ser exercida, mas esse caso é muito raro, quando o strike é igual ao preço do ativo objeto, e a opção out of the money, fora do dinheiro, não vai ser exercida, tá? Em vez de tentar decorar isso, né, não vale a pena decorar isso, tá? É importantíssimo fixar fixar através de exemplos, porque o decoreba, nesse caso, pode ser traiçoeiro. Tá? Então, pensa em quando você exerceria um direito ou não, pensa em valores hipotéticos, pensa na Petrobras a R$ 30 e a 25, tá? Pensa nesses valores hipotéticos na hora que você for fazer a prova, porque isso vai te ajudar, ok? Bom, e aí para finalizar a parte de opções, tem algumas outras informações que são relevantes. Primeiro que quando há distribuição de dividendos ou JCP ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer tipo de provento, o preço de exercício da opção ele é ajustado. Tá? Então, existe um ajuste no preço de exercício da opção quando há o pagamento de proventos. E em relação às garantias, para o titular da opção, não há garantias. Você consegue perder no máximo o valor que foi pago pelo prêmio. Então, se você paga R$ 1 pela,
pelo direito de ter uma opção de compra de Petrobras ou uma opção de venda de Petrobras, o máximo que você pode perder é esse R$ 1 se você não exercer a opção. Então, o máximo que o titular de uma opção pode perder é o valor pago pelo prêmio. Agora, para o lançador, o risco é muito maior. Então, quem vende uma opção tem um risco enorme. Isso vai depender se o lançamento é um lançamento coberto, ou seja, se o lançador ele possui os títulos referentes à opção, ou se é um lançamento descoberto, no qual o lançador não tem os títulos referentes à opção, ele deposita apenas uma margem de garantia, beleza? Ele está correndo um risco enorme. Por que, que o risco do lançador é muito maior? Porque imagina o seguinte, você vende uma opção de compra de Petrobras a R$ 30. Se a Petrobras, por um motivo, descobre um novo pré-sal e a ação ela deixa de valer 30 e passa a valer 200, você vai ter que honrar o seu compromisso de, no caso, o comprador, ele vai ter o direito de comprar a 30 algo que vale 200, tá? Então você estaria perdendo 170 por ação, tá? Então, o prejuízo ele se torna ilimitado, beleza?